Fala, bonde! Estamos aqui mais uma vez para o Movecast. Aqui fala Jéssica Souto, direto da Casa Movimentos. E hoje o nosso Movecast vai ser super especial pela primeira vez. Vocês estão vendo quem vos fala? Então, dessa vez vai ser um Movecast com vídeo. Para você que está assistindo nas plataformas de áudio, você vai acessar o link que a gente vai deixar na descrição ou entrar nas nossas redes sociais, onde a gente também vai estar deixando o link do vídeo para você acompanhar pelo YouTube. O Movecast de hoje ele é um Movecast especial. A gente vai falar sobre a pesquisa que a gente está lançando agora. O Movimentos fez uma pesquisa chamada Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscara. Essa pesquisa tem como objetivo falar sobre as muitas desigualdades sofridas pelas pessoas pobres, negras e periféricas do país ao longo da história, que não só acontece dentro da pandemia, mas fora dela desde sempre, e como a pandemia reforça todos os impactos que a favela sofre. Hoje a gente vai estar fazendo essa troca com a galera que participou da pesquisa, né, do Movimentos. Aqui do meu lado esquerdo, Tainara, que é jornalista, coordenadora da nossa comunicação no Movimentos. E aqui do meu lado direito, o André, que é redutor de danos, coordenador do nosso eixo de educação e pesquisa. E agora nosso graduando em Direito também. Peita a sociedade. Thay, fala pra gente como que foi esse processo da pesquisa, explica um pouco pra galera. Como que se deu, né, a pesquisa, quais são os principais pontos, o que você entende nesse processo? Então, quando a gente, como um grupo, percebeu que essa pandemia de Covid-19 chegou com toda a força assim, nas favelas e nas periferias, e que o discurso inicial da mídia, enfim, era que o Covid não vinha no... Como que era? Era algo longe, né? Ainda distante. Isso, que o Covid era algo longe, era algo muito novo, era uma coisa bem distópica e que não via também raça, não via classe social, que era uma coisa... como que era? De igualdade? Era o vírus da igualdade? Democrático, isso. Democrático. O que é engraçado, né? Porque se a gente para pra pensar que é um vírus que começou na China, em tese, quem deveria ter acesso a esse vírus deveria ser os ricos que viajam, porque pobre não tá viajando e rodando, mas no fim das contas o vírus... Não, quem trouxe... Ele é democrático. Nesse primeiro momento até que foi essa galera, né? Sim. Então, justamente, na nossa pesquisa a gente até fala sobre a empregada que foi a primeira confirmada, né? Que a patroa dela tinha viajado para a Itália e trouxe e voltou com o vírus e passou para a empregada dela, enfim. Inicialmente, à primeira vista, o vírus é mesmo democrático, né? Porque ele afeta pessoas independente da raça, independente da classe, mas a partir do momento que essas pessoas não têm um acesso à saúde igual, um acesso ao saneamento básico, alimentação, enfim, estrutura, as consequências dele não são nem um pouco democráticas, né? Então, quando a gente percebeu isso, que a favela estava sendo, mais uma vez, violentada, né? Com a falta de como que fala? O Estado não estava olhando, né, para a situação. Falta de assistência, Isso, né? falta de assistência do Estado em procurar alternativas que, tipo, entendesse a realidade, entendesse a geografia, entendesse pensasse numa forma de entrar, tipo, oferecendo um suporte, né? A gente percebeu que, mais uma vez, a favela tinha sido ignorada, né? Estava sendo invisibilizada. Então, a gente pensou nessa pesquisa, né, junto com o SESEC, a gente pensou... nós produzimos roteiros, né, questionários com perguntas sobre segurança pública, sobre saúde física, mental, sobre alimentação, né, segurança alimentar, e fizemos um questionário com quantas perguntas mesmo? Muitas, eram muitas. Mais de 50 perguntas. Era papo de mais de 50 Acho que perguntas. 58, se eu não me engano. E que a gente entrevistou pessoas da Maré, do Complexo do Alemão e da CDD. Nós chegamos a entrevistar quase 1.000 pessoas, tirando os bairros adjacentes, né? Os bairros adjacentes... Ia falar bairros próximos. Vou falar bairros próximos, que é adjacente. Os bairros próximos, né? Dessas 3 favelas.
E a gente percebeu que muita coisa batia, né? Muita... A carência que tá... A percepção que a carência gente é muito ruim essa tinha... palavra. Não, mas assim, a percepção que a gente... Ausência. Porque Escassez. a gente... Não, desculpa, eu tô com sinônimos. Tô com sinônimos.com aqui na minha coisa. Porque assim, eu acho que uma coisa que a gente foi percebendo no dia a dia, né? Tipo, a gente dentro da favela ia percebendo que os impactos eles estavam bem mais fortes, mas a gente não tinha nenhum estudo, nenhuma comprovação de que aquilo de fato, se não era uma percepção equivocada. Porque às vezes na nossa área ali, na nossa região isso está acontecendo, mas ali do outro lado não. Então, Sim. eu acho que essa percepção, assim, era uma coisa que a gente tinha, mas veio essa certeza a partir da pesquisa, né? Então... Eu acho que também vem de um processo, principalmente no Rio de Janeiro, né, quando a gente pensa no nosso contexto, principalmente não só com o surgimento do governo Bolsonaro, mas também com a prefeitura do Crivella, teve todo esse processo de desmantelamento do sistema de saúde. Então, principalmente o que teve, um dos grandes agravos que foi a questão da saúde mental, também foi... Esse aumento foi também em decorrência da própria falta de estrutura, uma vez que as unidades estavam sendo desfeitas, né? O número de profissionais estavam sendo cortados, demitidos. Então, a gente também, quando pensa essa pesquisa, tenta sempre levar em conta também os antecedentes, o que estava antes da pandemia, mas que... Né, no curto prazo, desses desgovernos acabaram contribuindo para um processo bem pior, né? Não, sem dúvida. E quando a gente fala sobre o que a gente queria, né, com esse resumo que eu trouxe no início sobre a pesquisa, é bem nítido, assim, as políticas, elas afetam diretamente o modo de vida dentro das favelas. E isso há gerações, desde o surgimento das favelas, na real, né? E se a gente pegar os últimos governos, os governos atuais, na realidade, tipo, desde o Crivella, né, que saiu, mais recentemente o próprio Eduardo Paes, Bolsonaro, agora a governador Castro. Se a gente pegar e para pensar todas as políticas que estão sendo pensadas para a favela, a gente ainda vê que é uma política que é ineficaz, que ainda não está dando todo o suporte que a favela precisa, nem enquanto serviço básico, que é obrigatório do Estado fornecer, dessas instituições fornecerem, que é acesso ao serviço de saúde de qualidade, sem superlotação nos hospitais, com materiais para trabalhar, até mesmo as coisas que, em tese, não são obrigação primária, mas dentro de uma pandemia deveriam ser. Desde a distribuição de cesta básica, uma renda mínima. Que os coletivos das favelas mesmo tiveram precisaram, né, ter essa iniciativa, o que não o que não era obrigação deles, mas eles precisaram assumir essa frente de oferecer o mínimo de suporte, né? Cesta básica, álcool em gel, sabonete, é bizarro. Sim. Não, e eu acho importante falar sobre a mobilização, né, dos coletivos, das organizações, porque é isso, acho que também tem uma romantização por cima do que foi e do que porque esses movimentos continuam acontecendo, as doações continuam, ainda temos gente passando fome, ainda temos muita gente desempregada, a pandemia não acabou, embora agora com a vacinação um pouco a sensação que a gente tem é que isso está chegando ao fim, as pessoas já andando sem máscara, mas no fim a pandemia não acabou, a desigualdade não acabou e essas pessoas continuam passando necessidade. Embora esse trabalho seja muito importante e tem que ser reconhecido, merecem todos os parabéns, porque eram pessoas se colocando em risco, colocando suas famílias em risco para poder ajudar outras pessoas, outras famílias, ajudar a comunidade. Mas que não tinham nenhuma obrigação, que não tiveram nenhum amparo do Estado, que não tiveram nenhum suporte. Então, assim, não dá para romantizar a situação, porque é um trabalho que é importante, é fundamental, mas o Estado tem que ser cobrado, tem que ser, tipo... Não dá para dizer, olha, dar tapinha nas costas dos ativistas e falar, olha, parabéns, vocês fizeram... Sim, fizeram, mas fizeram o trabalho de vocês, assim. Então, isso é uma parada que a gente tem que levantar a bandeira, o Estado ele tem que se responsabilizar, tanto pelas pessoas que hoje não têm o que comer, mas também pelas pessoas que
infelizmente, perderam suas vidas, que estão hoje com a saúde mental prejudicada, porque é isso, são chefes de família que não estão conseguindo botar comida dentro de casa, a situação que a gente vê, o número de pessoas em situação de rua aumentando, também a questão das pessoas que não conseguem pagar o aluguel e tudo mais, então, enfim, é tudo muito complexo e faz parte desse processo, né, esmagador que a gente vive, que na nossa pesquisa a gente fala, né, da necropolítica. E aí, a gente tá falando aqui rasamente, mas aí vamos deixar o link aqui também da pesquisa, vamos deixar a capa bonitinho para vocês terem já acesso no vídeo, mas aí vocês vão lá no nosso site, dar uma lida na pesquisa para se aprofundar um pouco mais no tema e entender um pouquinho mais sobre a necropolítica e o que ela tá fazendo com a gente hoje. E aí eu queria perguntar pro André, qual você acha que é a importância de ter uma pesquisa sobre a favela produzida por favelados, né? Tipo, a favela produzir os seus dados. Eu acho que tem, primeiro, assim, quando a gente parar pra pensar no primeiro momento, é a quebra de estigma, né? Eu acho que é a quebra da expectativa quando se pensa a favela a partir do lugar de ou só sofrimento ou de muita dificuldade e desigualdade. Poucas vezes hoje o movimento é muito mais diferente. A gente tem um processo de lutas que precisamos considerar dos antepassados, né? Que, enfim, várias questões de movimentos sociais. Eu acho que o movimento negro, que também contribuiu muito para a ampliação do poder e do entendimento da construção do que é a favela. Hoje nós temos muito mais mobilizações, instituições, jovens que acessando espaços que, vamos dizer, há 20 anos atrás eram super difíceis de se pensar. Então, por mais que ainda existam várias dificuldades e ainda seja necessário ainda muito progresso, não só a partir do Estado, mas a partir também do pensamento da nossa elite, que a gente não pode esquecer que parte dos nossos problemas não é só culpa do Estado, pensar a importância, a favela como produtora de conhecimento. Então, quando a gente pensa, a gente começa a falar palavras como pesquisa, né, coleta, abordagem, estudo. Não há muito tempo atrás esse lugar era pouco relacionado à favela. Então eu acho que a nossa pesquisa ela não é a primeira, mas quando a gente pensa a história das favelas do Rio de Janeiro, ela tem um significado muito importante porque ela é construída a partir de pessoas que sempre viveram, nasceram e têm as suas raízes e ancestralidades pautadas nesses locais de favela e periferia. Então, quando a gente pensa a importância de uma pesquisa feita por favelados e focado na favela, é a construção de um conhecimento que nasce, permanece, mas que não é feito para a favela, é feito também para um todo, para mostrar um outro olhar sobre o que é a favela, porque a gente está falando, sim, existe desigualdade, a gente teve muito processo que foi resultado das faltas de políticas públicas no território de favela e periferia como um todo, mas também teve esse olhar que quando a gente para pensar, por exemplo, as perguntas não só têm a finalidade de descobrir quais eram os problemas, mas também tentar identificar como aquelas pessoas estavam sentindo naquele momento, qual foi o processo, entender as discussões, tipo, para além dos dados, né, ali, que é o que uma pesquisa interessa no primeiro momento. A nossa pesquisa também não é só sobre isso. Sim. Ela tem um lado lúdico, até porque o nosso grupo ele é feito de diversos talentos, então o Movimentos trouxe também a sua ferramenta, né, a sua potência para essa pesquisa, que é trabalhar através de diversas linguagens. Então não é só o texto, a gente também trabalha o lado que é isso aqui que a gente está, que é o audiovisual, que é maravilhoso, que é super potente. Temos a nossa parte de artes, tem a parte de educação também e pesquisa. E que isso representa o que é a importância de se ter uma pesquisa sobre favela. É considerar que a favela é múltipla e uma pesquisa ela deve também reconhecer outras linguagens. Principalmente para a gente levar esse conhecimento para esses espaços privilegiados de poder, de conhecimento, que ainda são muito engessados e ainda tem uma resistência, apesar de mudanças a partir, né, da ocupação
em pequenos pontos por nós favelados. Sim. Acho que é isso. Não, e também tem a questão de que a gente saiu, assim, obviamente, é o que você falou, não é uma novidade, a gente tem outros movimentos, outros grupos periféricos que já vêm trabalhando nesse campo da pesquisa, mas é muito importante a gente conseguir, tipo, virar essa chave, né? De sair do lugar do objeto de estudo e virar o estudante ali, a pessoa que está fazendo, que está construindo sua própria narrativa e que não tá deixando, que não tá ali só em exposição para um terceiro, uma pessoa de fora de uma outra realidade, geralmente dessas classes sociais que fazem parte do problema, virem fazer a análise a partir daquela ótica de alguém que não vivencia, de alguém... Porque isso é uma coisa que para mim, é uma questão, assim, quando a gente fala sobre pesquisa, né, entra nesse lugar da academia, dos métodos de estudo, e se tem esse conceito de que você não se envolver, você não se deixar, né, levar, não se envolver, não ter vínculos com o seu objeto de estudo, isso é benéfico para pesquisa. Mas eu também acho que o envolvimento também é benéfico. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, porque parte da gente conseguir chegar nos dados, no resultado que a gente tem, é o fato da gente viver e passar pelas mesmas situações que as pessoas que responderam passam. É da gente conseguir entender que algumas pessoas não vão saber identificar que elas estão passando por um processo depressivo. Então, por isso, a gente vai ter que destrinchar essas perguntas e perguntar se aquela pessoa tem dificuldade de dormir, se ela se sente ansiosa, se ela tem, sabe, alguns outros sintomas que refletem a depressão. Porque a gente sabe das nossas dificuldades e não estar envolvido implicaria na gente não conseguir fazer essa resposta, essa pergunta e chegar na devida resposta. Então, acho que é isso, eu concordo com o que o André disse, assim, reforça muito a nossa ancestralidade, as pessoas que já vêm trilhando esse caminho, né, antes da gente, mas principalmente dizer que a gente vai continuar ocupando esse espaço, porque a gente tem uma trajetória de luta mesmo, de ocupar esses lugares e reivindicar lugares onde a gente não foi pertencente por muito tempo, assim como hoje o Movimentos ocupa o debate sobre política de drogas, colocando a juventude periférica no centro do debate, como alguém que vai pensar soluções e não vai estar ali pensado como problema. A gente vai ocupar vários campos. Hoje é a pesquisa. Amanhã vai ser uma outra coisa. Porque a favela não ocupa ainda como deveria ser as universidades, a gente vai chegar lá. Então eu acho que é importante, tipo, isso é mais um reforço, né, pra gente. A pesquisa ela é só mais um degrau, a gente vai continuar ocupando esses espaços, a gente vai continuar criando narrativas, a gente vai continuar assumindo a nossa história, e eu acho que isso é o mais importante, assim, da gente levar como um grande feito, sabe? Eu acho que, assim como estudante de jornalismo, que vai terminar um dia na grade de Deus, eu acho que isso é balela, sabe? Isso de ter que estar distante do tema estudado ou observado. Tava achando que você ia me contrariar, tava pronta pra... Você ia me bater? Não. Tô brincando, concordar, pode. Só porque tá gravando. Eu acho que isso é balela. Eu acho que isso é só pra justificar a preguiça da pessoa não querer se aproximar do que ela tá falando sobre. Eu acho que é preguiça, eu acho que é preconceito, uma justificativa muito podre, assim. Porque, tipo, é claro que você não... Pra você falar sobre aquilo, você não precisa necessariamente fazer parte daquilo, mas você tem que se envolver de alguma forma, né? E no jornal, assim, como trabalhando com jornalismo, eu observo muito essa discussão também na área da comunicação, né? Tipo, a necessidade de ter diversidade no jornalismo, a necessidade de ter construir narrativas diferentes, né? E eu acho que a nossa pesquisa também discute muito isso, né? A individualidade das pessoas faveladas, sabe, periféricas. Porque quando é uma coisa de fora para dentro, você percebe que é uma coisa muito engessada, uma coisa muito... que não tem espaço para entender que são pessoas diferentes, que são visões diferentes, que são pessoas que, tipo,
discutem sobre saúde mental, discutem sobre o uso de drogas, sobre sexualidade, sobre gênero, né? E eu acho que é muito interessante isso que o André e a Jéssica falaram sobre o espaço que a gente também está ocupando, né? Quando a gente se propõe a nós, né, moradores de favelas, enfim, a falar, né, a ser o lugar da fala e também se preocupar como que aquilo chega, porque também só fazer e foda... Pode falar a palavra? Pode. E foda-se pra, tipo, aonde, quem vai receber aquilo, aonde que vai, também não basta. Você tem que pensar do início ao fim. A gente tem essa preocupação a gente tá fazendo uma cartilha, um relatório, que nossa preocupação também é que isso chegue para as pessoas, né? E quando eles estavam falando, eu lembrei também que no início da pandemia, falava que a pandemia trouxe à tona as desigualdades do Brasil e do mundo, né? As desigualdades sociais, né? Mas, tipo, não trouxe à tona, né? É claro que piorou, tudo ficou muito pior, mas isso já estava aí, né? Só que não tem como ignorar, sabe? As pessoas estão morrendo, milhões de pessoas estão morrendo, então, no mundo todo, então não tem como, né? A gente tem que discutir, sim, como o racismo, como a desigualdade, como a fome tá matando as pessoas. E necropolítica também é sobre isso, sobre a política da morte, né? E não não precisa necessariamente ser uma morte direta, mas como a vida de algumas pessoas importa e a vida de outras não importa. E isso a gente precisa discutir, porque é foda, né? As pessoas que de fato conseguem envelhecer com qualidade de vida, que chegam até uma determinada a idade lá dos 70 e tantos, 80, 90, é a galera de fato que tem condições, porque o povo preto periférico, infelizmente, não tem oportunidade de chegar nessa idade. A gente tá chegando aqui ao fim desse Movecast e eu queria perguntar aqui se vocês querem fazer mais alguma fala antes da gente fechar. Não sei, só agradecer, né? Pelos ouvintes. Agradecer o movimento, pelo agradecer o movimento. Agradecer os parceiros, né, que também acreditaram na gente, apostaram na nossa capacidade. E, assim, entendendo que esse é um primeiro de muitos encontros, né? Então acho que a gente vai super ainda debater sobre a pesquisa, então é só um primeiro contato. Agradecer as pessoas que também foram entrevistadas. Sim. A gente vai deixar o link na descrição ou em algum lugar aqui do vídeo para você clicar, um cardzinho para você ir pro nosso site. Se não aparecer, porque a gente não conseguir, porque às vezes dá ruim, movimentos.org.br, você vai lá, vai ter acesso a tudo. Quero agradecer aos parceiros que tornaram essa pesquisa possível, que é o CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Em especial, nossa parceira queridíssima Julita, ao Instituto Galo da Manhã e a Open Society Foundation, que são os parceiros que estão apoiando e que financiaram essa pesquisa. Até mais e até o próximo Movecast. Beijos!